Olá, bebês e bebeiras, bom dia! Estamos voltando hoje nossas aulas de inglês e olha só, aliás, desculpa, português. E olha só, das nossas férias, nós havíamos iniciado o capítulo 6 do livro de vocês, que fala sobre linguagem poética. E eu já havia falado com vocês sobre o eu lírico, sobre questões de interpretação textual quando se envolve poesia, as regras para a construção de poesia, o que diferencia um texto poético de um texto em prosa, de um texto narrativo, dissertativo, descritivo. Então, todas essas diferenças nós já havíamos tratado, né, anteriormente. Até porque também não é o primeiro ano que nós trabalhamos poesia. Só que esse ano a gente mergulha um pouco mais, né, no assunto. E é o mesmo assunto de artes, porque da mesma forma que nós temos textos abstratos, que são os poéticos, né, nós temos também as famosas figuras abstratas, desenhos abstratos, objetos abstratos. Então isso daí é algo que a gente vai ver na parte de artes. Aqui, na parte de português, nós vamos estudar melhor a questão da estrutura da poesia. No primeiro capítulo, no primeiro texto do capítulo, já que ele é composto por dois textos, nós vimos um texto aí que ele fala sobre fanatismo, onde o eu lírico ele se declara de maneira fanática, de maneira extremamente forte ao seu amor. Ele declara o seu amor, o eu lírico declara o seu amor à sua amada de uma maneira bem forte, de uma maneira bem grosseira, no sentido de eita amor eterno, né? E agora, na página 222, nós temos um outro texto, nós temos uma outra poesia da Flor Bela Espanca, né? Que é Desejos Vãos, tá certo? Então, antes de nós lermos esse texto, antes de vocês lerem esse texto, eu preciso que vocês façam o seguinte: vocês vão tentar localizar, à medida que vocês forem lendo, vocês vão tentar localizar aquilo que o eu lírico quer passar de mensagem principal, tá bom? O que é que o eu lírico está querendo transmitir aí? Então, à medida que você vai lendo, aí você vai descobrindo, desvendando qual é o real desejo do eu lírico aí em transmitir. O que que ele está querendo transmitir, para quem ele está querendo transmitir e como, de que maneira ele está transmitindo isso, tá bom? Então, são essas as principais características que vocês precisam aí compreender dentro de um texto poético para vocês melhor poderem interpretá-lo, tá bom? Após a leitura do poema, na página 222, na mesma página, tá bom? Tem uma atividadezinha aí que vocês vão fazer, tá certo? Que ela é a continuação de uma anterior, só que vocês vão continuar dessa parte aí, tá bom? Então vocês vão fazer essa parte aí e depois nós vamos nos preparar para entrarmos na questão dos conectivos, tá bom? E o que são conectivos? Gente, conectivos são pequenas palavrinhas, tá certo? Ou locuções de palavras. Quando eu falo locuções, eu estou me referindo a mais de uma palavrinha, tá bom? Que ligam um termo da oração a outro, tá bom? O que é oração? A frase, né? O conjunto de palavras que forma frase. Então, vejam só isso. Na frase, João estava em casa e Maria estava na igreja. Eu tenho um conectivo aí. Quem é ele? É esse E aqui.
Ele está conectando essa primeira parte da oração aqui. João estava em casa. Eu sei que aqui é uma oração porque, olha só, um verbo aqui, né? Aí o sujeito desse verbo é João, que estava fazendo uma determinada ação em algum lugar. A ação que ele estava fazendo era permanecer em casa. Aqui eu sei que é uma outra oração, porque eu tenho aqui um verbo, né? E esse verbo ele é diferente porque ele tem um sujeito diferente, né? O sujeito do verbo aqui é Maria, né? E Maria estava na igreja. Então eu tenho duas ideias diferentes, duas pessoas diferentes que estavam em dois lugares diferentes, né? E quando eu junto tudo, quero colocar isso tudo num bloco só, numa oração só, numa frase só, então eu preciso de conectivos. E os conectivos que nós vamos estudar são esses daqui, que nós chamamos de conjunções, tá bom? Conjunções, elas são aquele termozinho morfológico que nós estudamos lá na sexta série, tá certo? Então, lembrados quando a gente estava estudando classes de palavras que tinha o sujeito, aliás, desculpe, o sujeito, olha, que tinha o substantivo, o adjetivo, o verbo, a conjunção, o numeral. Então, quando nós vimos isso lá no sexto ano, nós vimos de maneira muito simples. Agora nós vamos adentrar nesse conteúdo de uma maneira mais profunda, porque nós vamos entrar aí depois nas orações coordenadas. Para não confundir muito, porque o assunto não é complicado, tá bom? Eu só quero dar um vislumbre para vocês, uma apresentação para vocês. É através das conjunções que eu consigo interpretar os textos corretamente. Porque as conjunções, elas me dão ideias de adição, elas me dão ideia de conclusão, elas me dão ideia de alternância, tá certo? Elas me dão ideia de explicação. Então, adição, conclusão, explicação. Então, todos esses termos que eu estou explicando para vocês aqui, eles são termos essenciais para que eu possa compreender e interpretar melhor o texto. Porque se eu não entender o significado das conjunções, eu não vou entender o texto. Nessa oração aqui, nessa frase aqui, a oração que eu tenho aqui, essa conjunção aqui, ela é uma oração aditiva. Por que aditiva? Porque ela adiciona uma informação a uma que já existia antes. Qual a informação que existia antes? João estava em casa. Pronto, separar, colocar um ponto final aqui, pronto, eu tenho uma informação que tem começo, meio e fim. Mas a informação ela não para aí, tá bom? Por quê? Porque eu estou adicionando uma informação a mais. Qual é a informação que eu estou adicionando? Maria estava na igreja. Tá certo? Então, essa conjunção aqui aditiva, esse ezinho aí, olha só. Comprei água e refrigerante. Então, olha só. Comprei água e refrigerante. E suco. E chocolate. É lógico que a gente não usa desse tanto de i, não, né? Para isso que existe a vírgula. Mas olha só, estou adicionando uma informação a outra, tá bom? Estou construindo um castelinho de informações. Deixa eu dar um outro exemplo aqui de uma outra conjunção. Fui à praia, mas não gostei. Tenho uma oração aqui, ó, aqui o meu verbo, tem uma outra oração aqui, ó, aqui o outro verbo. A minha conjunção aqui é o mas. E o que esse mas significa? Ele é uma oração, essa oração aqui,
a gente vai chamar ela de oração coordenada adversativa. Mas não se preocupe com os nomes agora não, tá bom? Essa conjunção aqui, ela é adversativa. Por quê? Porque quando a gente fala assim, foi à praia, a gente pensa assim, eita, gostou, se divertiu, né? Mas não gostei. Então, quebra toda a linha de raciocínio que a gente estava supondo antes. Fui à praia, mas não gostei. Tá certo? É a mesma coisa que eu disser assim, ó. Comi chocolate e não gostei. Então, as conjunções, elas têm esse poder de fazer com que nós compreendamos melhor e tenhamos uma interpretação mais fluida, tá bom? Então, nós temos conjunções que elas são adversativas, conclusivas, explicativas, de alternância. Estou escolhendo para onde viajarei. Ou para São Paulo ou para Rio. Se para São Paulo ou se para Rio. Então, de alternância, tá bom? Então, é nesse texto, é nesse gênero poesia que nós vamos estar estudando aí os conectivos, as conjunções. Então eu estou só explicando para vocês como que vai estar funcionando isso, para logo mais à frente nós termos uma aula de gramática só sobre isso, tá bom? Na próxima página tem aí, eu estou explicando por causa da atividade que vocês vão fazer agora, para não se perderem tanto. Na verdade não vão se perder não, porque o conteúdo você já sabia. Então, olha só, na página 223, tem a atividade que ela é sobre os conectivos, né? Como eu já havia falado antes das férias, estou recapitulando novamente agora. Então, tem aí a atividade sobre os conectivos. Vocês vão fazer ela, tá bom? Efetuar essa atividade. E ao finalizarem, vocês me mandam no grupo dos alunos, tá bom? Beberes e bebeiras, um beijão e até breve.